de um dia morarmos nos céus, de um dia cantarmos o hino da vitória e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Jeremias 18, verso 1 ao 6. Vamos para a leitura. Jeremias capítulo 18, verso 1 até o 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja Deus. Aqui eu lendo esta palavra, eu me deparei e algo me chamou a atenção, porque diz que a palavra do Senhor que veio a Jeremias, a palavra não foi a minha palavra, a palavra não foi a palavra do pastor, a palavra é do Senhor Jesus que veio a Jeremias. E quando é algo de Deus, a gente tem que obedecer a voz de Deus. Deus queria falar com Jeremias. Jeremias, vem aqui. Eu quero ter um particular com você. Eu quero falar contigo. Irmãos, muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas muitas pessoas não se esforçam para ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele só fala com quem dá ouvido à sua palavra, a quem crer na sua palavra. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Isaías 53. Só aqueles que dão crédito à palavra de Deus é que a mão do Todo-Poderoso se manifesta para abençoar, para falar, para proteger, para guardar, para fazer algo extraordinário, dizendo: levanta-te. Eu não sei aonde Jeremias estava, se ele estava na casa dele, ou se ele estava em uma reunião, mas supomos que ele estivesse, a Bíblia não fala onde ele estava, na casa dele. Se ele fosse como muitas pessoas nos dias de hoje, que dizem: não, eu levantar e sair da minha casa para ouvir Deus falar. Se
Se Deus quiser falar, Ele fala comigo aqui na minha casa. Se Deus quiser falar, Ele fala aqui na rua. Para que eu sair da minha casa para ouvir a voz de Deus, se Deus pode falar? Sim, Deus pode falar. Na sua casa, no seu trabalho, andando, aonde quer que esteja, Deus pode falar. Mas Deus quer ver os seus esforços. Ele quer ter um particular. E quando Ele quer ter um particular, é porque Ele quer falar só com você. Ele não quer que ninguém saiba mais. Ele fala: Tobias, eu quero falar contigo em particular. E o que acontece? Tem que sair de onde está e ouvir a voz de Deus e obedecer. Ele diz: sai, aliás, levanta-te e desce a casa do oleiro. Levanta-te, Jeremias, e desce. Deus quer falar. Deus quer falar com a sua igreja. Mas nós precisamos descer. Descer significa o quê? Se humilhar. Descer quer dizer o quê? Dependência de Deus. Eu vou descer. Jeremias, ele desceu. Ele obedeceu a voz de Deus. Eu não sei o que Deus quer falar comigo lá na casa do oleiro, mas se Ele falou que quer falar comigo, eu vou lá. Eu vou me movimentar. Eu vou sair do meu lugar. Deus não fala com quem não se movimenta. Deus não fala com quem não age. Deus não fala com quem não expressa o desejo de ouvir a sua voz. Estou certo ou não? Deus, muitas vezes, Ele entende que eu preciso de uma palavra. Quem é que não precisa de uma palavra? Quem é que não precisa de ouvir a voz de Deus? Coisa mais linda é você ouvir a voz de Deus. O falar de Deus. Porque quando Deus fala, Ele orienta. É como se fosse uma bússola. Pastor Luiz, o seguinte: olha, se você ir por esse caminho, você vai se perder na estrada da vida. Faça desse jeito, que assim você vai ter vitória. E eu glorifico a Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor me orientou. Eu estava fazendo do jeito errado. Eu preciso fazer do jeito certo. Eu preciso fazer conforme Ele disse, conforme Ele mandou fazer. Você está entendendo? Desce a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Queridos irmãos em Cristo Jesus, precisamos fazer alguma coisa para que Deus se manifeste em nossas vidas. Precisamos agir. E talvez alguém possa nessa noite estar pensando: e por que Deus não fala comigo? E por que eu não ouço a voz de Deus? Deus fala com todo mundo, mas não fala comigo. Pare um pouco para refletir. O problema está em Deus? Eu acredito que não. Ele quer falar. Ele quer orientar. Outro dia deu um testemunho que eu estava, como se diz o nortista, num beco sem saída. E eu ia no culto, Deus falava com todo mundo, menos comigo. Você está entendendo? Mas
Mas eu não desisti. Deus, eu quero uma orientação. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu saí da minha casa para a casa de Deus, na intenção de ouvir a voz de Deus. E um dia, um belo dia, sem menos eu esperar, Deus se manifesta. Aleluia! A Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado. Talvez Deus não falou com você hoje. Amém? Ou ainda vai falar. Mas a verdade é essa. Se Deus não falou, porque não chegou a hora. Não chegou o momento para Ele falar. Ele está esperando você agir. Ele está esperando você estar disposto a pagar o preço. Ele está esperando você orar. Ele está precisando, ele está esperando, melhor dizendo, que você faça um clamor. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. E Deus não é mudo, Ele fala com o seu povo. Deus não é surdo, Ele fala com a sua igreja. Quanto menos eu busco, menos eu ouço a voz de Deus. Quanto menos eu me dedico, menos eu fico fragilizado. Mas quando eu me coloco na presença de Deus e não desisto, e digo: Deus, fala, que eu estou servo a ouvir. Tem gente que tem medo de Deus falar. Será que Deus vai falar? Irmãos, eu não tenho medo de Deus falar. Se existe uma coisa que eu não tenho medo, é de Deus usar um profeta para falar comigo. Amém? Não tenho medo. Eu agradeço a Deus. Então a verdade é essa: para Deus falar, tem que ter obediência. Tem que ouvir a sua voz. Não importa para onde Ele está te mandando. Vai, que Ele vai falar. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e te farei ouvir as minhas palavras. E diz que ele obedece e desce à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que lhe pareceu bem aos seus olhos. Que palavra! Que palavra! Eis que ele estava fazendo um vaso. Ele estava moldando um vaso. Ele estava lapidando aquele vaso, dando forma para ele. E eu creio que a forma era muito linda. Eu não sei se você já foi em algum lugar, alguns lugares que fabricam vasos. Tem vasos que você olha que eu vou comprar esse vaso porque, olha, nem precisa flores esse vaso, e tão lindo que ele é. Você não já chegou a essa conclusão? Hein? Você olha nele, puxa vida, é lindo. É caro, mas é bonito. Deus quer te fazer um vaso caro, um vaso bonito. Deus quer te fazer além do que você possa imaginar. E ele fazendo o vaso, dando forma para o vaso, de repente o vaso se quebra. Quando ele desce à casa do oleiro, quando ele chega lá, o oleiro já estava trabalhando, já estava fazendo o vaso. Mas o vaso se quebrou, não foi culpa do oleiro. Não. A
culpa do barro que estava resistindo. Talvez alguns defeitos, algumas impurezas, impediu que a liga continuasse firme. E o vaso se quebra. O que me chamou a atenção é que, mesmo nós estando na mão do oleiro, a gente se quebra. O fato de você estar na mão do oleiro não quer dizer que você não vai se quebrar. Quem é que não se quebrou um dia? Quem é que não falhou um dia? Quem é que não pecou um dia? Quem é que não entristeceu o Espírito Santo um dia? Todos nós pecamos. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus veio para nos dar o direito de sermos vasos. E vasos de honra. Não é vaso de desonra. É vaso de honra. É vaso que você olha para ele e glorifica a Deus. E o vaso se quebrou. Mas diz a palavra, como o vaso que se quebrou, o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, o oleiro tornou a fazer de novo. O oleiro deu chance para o barro, para o vaso, melhor dizendo. Se fosse outro, dizendo, já se quebrou mesmo, joga fora. Joga fora. Mas no reino de Deus não tem lixeira. Grave bem isso. Jogar fora como? Se no reino de Deus não tem lixeira. Ele pega e dá uma chance pro barro, pro vaso, melhor dizendo, e ele faz de novo, com toda a paciência. Imagina agora o vaso quebrado, os cacos no chão. Imagine o vaso agora nessa situação. Meus queridos irmãos, a verdade é que Deus é misericórdia, Deus é amor. Deus nos conhece por dentro e por fora. O vaso se quebra, ele faz de novo. A palavra nesta noite é precisa e concisa ao meu e ao seu coração. Deus quer te fazer um vaso novo. E talvez você diga, mas eu estou só aos cacos. Para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais solução. Agora acabou-se. Para mim já não tem esperança, como o povo de Israel dizia, já não tenho mais esperanças. Já não temos mais esperança. Já não tenho mais esperança. Mas eu quero te dar uma notícia. Que Deus é perito em fazer vaso novo. Ele é perito em juntar cacos e fazer vaso novo. Ele é perito. Eu não sei como que está a sua situação nesta noite. Como está o seu coração? A sua alma como está? Eu não sei. Talvez você esteja dizendo o mesmo que eu já disse. Está os cacos. Está os cacos. Já não tem mais jeito. Mas o Senhor quer te fazer um vaso novo. Ele não desistiu.
Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. A sua misericórdia, a sua graça foi a razão de estarmos aqui nesta noite. Quebrou-se. E um vaso quebrado não tem como usar. Ele quer te fazer um vaso novo. A palavra é profética nesta noite. Tome posse. A palavra está falando com alguém nesta noite. Não desista. Não se entregue. Não desista. Continua, porque Deus não desistiu de você. Imagine se fosse eu todo quebrado na mão dos homens. Eu acredito que alguém dizer: esse rapaz aí quebrou já, deixa pra lá, joga ele lá, joga ele no monturo aí, entendeu? Joga ele na lixeira, não tem mais jeito, já viveu, já está com 69 anos, né? Você está entendendo? Mas Deus não. Deus é diferente. Não importa quantos anos você tem, não importa se você é novo ou se é mais velho, Ele sempre quer te fazer vaso novo. Ele quer fazer de novo. E se quebrasse mais uma vez, Ele faria outra vez. Graças e louvado seja Deus. Diz que Ele fazia o vaso conforme os seus olhos, conforme o seu desejo, conforme o formato que ele já tinha criado na mente. Ele fazia o vaso do jeitinho que ele queria fazer. Não era o vaso que, não era o barro que tinha de dar ordem para o oleiro. Era o oleiro que tinha palavras sobre o barro. O que me chama a atenção, que eu olho para o irmão e eu vejo ele, o Alex, e ele é feito de barro. Ele olha para mim e vê que eu sou feito de barro. Tobias olha para mim e ele sabe que eu sou feito de barro, de acordo com a palavra. Nós vimos do barro, do pó, e para o pó tornaremos. E muitas pessoas ficam se achando melhor do que a outra. Eu sou melhor do que o Alex. Fico me achando. Mas você, mas você é feito de ouro, você é feito de quê? Você é feito de barro. Deus faz barro, faz vaso de barro. Alguns vasos são professores, alguns vasos são doutores, mas é barro. Alguns vasos são autoridades, mas é barro. O médico é barro. E daí? Se todo mundo é barro, veio do pó e para o pó tornará. Por que eu ser melhor do que o outro? Por que eu não amar? Por que eu não me dedicar? Por que eu não me humilhar? Por que eu não obedecer? Não posso desobedecer a palavra. Conforme lhe parecia os seus olhos. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Israel estava em situação difícil. O povo já tinha perdido a esperança. Por quê?
nos caminhos de Deus, prevaricaram contra Deus, desobedeceram às ordens de Deus, fizeram os ídolos, adoraram outros deuses, de prata, de ouro, de pau, de metal. Mas Deus fala assim, Jeremias, fala com este povo, fala com Judá, fala com Israel, que mesmo eles pecando, que mesmo eles tendo pecado, eu quero os trazer de novo. Eu quero quebrar esse povo e fazer ele de novo. Eu tenho poder, eu tenho graça, eu tenho autoridade para fazer eles de novo, para ser um novo povo, um povo temente a Deus, um povo amável a Deus. E talvez você diga, ou alguém que está me ouvindo nesta noite, o que vai ouvir, talvez diga: eu já fiz tal coisa, já aconteceu tal coisa, já não sou mais digno, eu já pequei, eu já fiz uma coisa, Deus não quer mais nada comigo, agora só me resta a se entregar ao mal. Mas a palavra é precisa e, repito, e concisa ao seu coração, meu amigo e minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu querido. A palavra é precisa ao seu coração. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, desde que você reconheça que você é uma pecadora e que você se arrependeu dos seus pecados, que você se arrepende dos seus pecados, que você já confessou, e aquele que peca e confessa alcança a misericórdia. Muita gente comete alguns deslizos, mas esconde, mas não tem como esconder. A menina dos olhos de Deus está vendo por onde eu estou passando, por onde eu estou andando. Você está entendendo? A menina dos olhos de Deus contempla. Mas mesmo assim a misericórdia de Deus é grande. Os acusadores, as pessoas que apontam, as pessoas que julgam. Você lembra aquele rapaz? Você lembra? Eu repito, naquele ano, em 1900 e bolinha. Você lembra o que ele fez? Você lembra o que ela fez? Você lembra o que ela disse? Você lembra o que ele disse? Já se passaram muitos anos, e aquele rapaz já pediu perdão a Deus. Deus já perdoou. Deus disse: jamais me lembrarei dos seus pecados. Aquela pessoa já confessou, aquela pessoa já disse. Mas tem alguém que não entende o mistério de Deus, o trabalhar de Deus, não entende que Deus é amor, e a razão de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Passaram-se 10, passaram-se 20, passaram-se 30, mas alguém é usado para acusar. Esquece que esta pessoa já foi quebrada. Esquece que esta pessoa, Deus fez um vaso novo. Deus perdoou os seus pecados. Deus olhou lá do céu e teve misericórdia, compaixão. Mas o ser humano que não tem discernimento
Espírito Santo, que não entende o trabalhar de Deus, que Deus não perde para Satanás. Tem gente que acha que tudo é do diabo. Será que Deus iria fazer o homem à sua imagem e semelhança para jogar para o diabo? Tudo para o diabo, nada para ele. Deus não é injusto. Deus é justiça, mas Deus é amor. Preciso entender o mistério de Deus. O trabalhar de Deus. Era um vaso. Aquele vaso era, mas agora eu fiz outro vaso. Você entendeu? Era aquele vaso, sim. Ele se quebrou. Ele se autodestruiu. Mas agora ele é outro vaso. Eu fiz de novo. Luiz, Deus te fez de novo. Igreja, Deus nos fez de novo. Aguinaldo, Deus nos fez de novo. Aleluia. Glórias a Deus, porque Deus nos fez de novo. Diga, Deus me fez de novo. Deus nos fez de novo para a sua glória e para o seu louvor. Que o diabo não. A igreja de Deus, ela vence. Ela é vencedora pelo sangue de Jesus Cristo no Calvário. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Os levantes do diabo se levantam, e Deus permite que se levantem, mas se levantam para cair. Você está entendendo? Por que você está preocupada? Por que você está preocupado com alguém? Qual é mais importante? A sua consciência está limpa? Hein? E alguém achar que a sua consciência está suja? Porque você e Deus sabe o que está passando com você. Deus já sabe o que você passou e o que está passando. E eu não sei o que você está passando. Mas o Senhor, mais uma vez eu repito, Ele quer te fazer de novo. Oh, aleluia, glorifica Deus. Oh, Deus misericordioso. Ah, se não fosse o Senhor, o que seríamos de nós? Eu creio que esta igreja é do Senhor Jesus. Deus até pode nos quebrar, mas Ele faz de novo. E eu creio que Deus já está fazendo de novo. Eu creio que o novo de Deus está vindo. Eu creio que a nova unção está vindo. Eu creio que uma nova manifestação do Espírito Santo está vindo sobre a igreja brasileira, sobre a igreja de Deus, sobre o Brasil. Oh, aleluia. Da glória. Eu sinto a presença de Deus aqui. Tira a tristeza do seu coração. Arranca, joga fora. Vem. Arranca, tira essa tristeza. Alegra-te na presença de Deus. Alegra-te. Não perca a esperança. Tem portas se abrindo para você. A porta está fechada. Está fechada, está difícil de se abrir. Mas Deus tem a chave que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e que ninguém pode abrir. Mas Ele tem a chave, Ele está abrindo a porta nesta noite para você. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, amém, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa
cearei com ele e ele comigo. E você com Jesus. Jesus está batendo na porta. Não na porta da sua casa, mas na porta do seu coração. Ele está dizendo: filha minha, filho meu, ergue a cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Eu estou contigo. Eu vou abrir as portas da cura, as portas da alegria, as portas do desejo no seu coração, que há quanto tempo você está pedindo. Já pensou até em desistir. Dê tempo ao tempo, porque hoje chegou o tempo. Deus de mistério, hoje a palavra é precisa. O Senhor diz: eu dou um basta hoje. Eu dou um basta hoje. Essas lágrimas eu tenho visto, essa tristeza, essa angústia no peito, que não consegue dormir, esse coração que bate forte e disparada. Ele está contemplando. Ele está contemplando. Hoje ele entra com cura. Hoje ele entra com libertação. Hoje ele entra com vitória na sua vida. E eu preguei essa mensagem outro dia. Eu cheguei aqui foi que eu lembrei. E eu pensei de mudar. Meu Deus, eu já preguei a mesma mensagem. Mas o Senhor diz: não desista, porque eu tenho algo novo. Vocês já ouviram, mas hoje não é algo novo. Hoje não é algo diferente. Eu cuido de você. Eu estou cuidando. Será que vai acontecer comigo? Não se preocupe, o dia da manhã pertence a Deus. Pertence a Deus. Ele cuida de tudo, Ele está cuidando. Ele está cuidando. Não se preocupe. Você é vaso, torno a dizer, você é vaso. E vaso de honra. Ele quer te usar para trazer boas novas. O que é boas novas? É o Evangelho de Cristo. Que muitas pessoas estão perecendo, estão morrendo à míngua, estão morrendo, por incrível que pareça, por falta de um vaso novo se manifestar com a palavra de Deus e dizer: eis que a partir de hoje eu te dou vitória. Eu oro, eu repreendo este mal, eu repreendo essa tristeza, eu repreendo essa dor, eu repreendo esse desespero, eu repreendo em nome de Jesus. E no outro dia você vai ver alguém testemunhando. As horas já se avançam. As horas já se avançam. Mas Deus tem pressa. Pressa em salvar a alma. Pressa em libertar. Deus tem pressa, meu irmão. Não se preocupe, porque na hora certa Deus vai falar contigo. Eu já disse, repito, Deus fala. Nosso Deus não é mudo, não é surdo. No dia em que Deus falou comigo, eu senti as portas se abrirem. Eu tinha um amigo, eu vou encerrar com esse testemunho. Eu tinha um amigo advogado, um ótimo advogado, um advogado por excelência, um advogado criminal, trabalhista e tantas outras coisas. Ele atuava.
Ele abriu um escritório no centro da cidade. Eu lembro-me como hoje. Ele ficava atrás da mesa, descendo até a tarde, até o horário dele ir embora. Não parecia um cliente. Conta para pagar. Você sabe que as contas vêm. E aí foi para um punhado, foi para um grande momento. E se pendurou por muito tempo. Não sei quanto tempo, mas mesmo sendo pouco, se tornava muito. Porque a necessidade dele era grande. E ele foi na casa de uma irmã e foi assistir um culto. O que aconteceu? Deus falou assim: eis meu servo que eu falo contigo. A partir de hoje, eu abro as portas para você. Todo impedimento, toda porta fechada, a partir de hoje se abriram para você. Ele recebeu a palavra profética. Foi para casa no outro dia, foi para o escritório. O que aconteceu? Quando ele abre o escritório, daqui a pouco começou a aparecer pessoas, cliente para ele. Você está entendendo? O trabalhar de Deus para tudo há um tempo determinado. Mas a partir do momento que ele creu, mas ele estava na casa de Deus. Tem gente que quer ficar na casa dele, mas na casa de Deus não quer ficar, então nunca vai ouvir. Nunca vai ouvir Deus falar. Concorda comigo? Você está entendendo? Como que Deus vai falar? Eu não quero, eu quero que Deus fale comigo lá deitado. Não vou ficar dormindo aqui assistindo televisão, não tem nada contra. Cada qual, né? Você está entendendo? Não, se Deus quiser falar comigo aqui. Porque eu sou servo dele. Eu sou servo dele. Por que ele não fala comigo? Você está entendendo? Eu sou vaso. Que vaso desse jeito? Vaso preguiçoso? Vaso que não age? Vaso que não faz nada? Deus não fala com preguiçoso. Você está entendendo? Desculpe, parece que eu terminei com uma palavra, parece um tanto agressiva, mas não é. Deus só age na vida de quem quer agir também. Deus só faz alguma coisa na vida de quem quer fazer também. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquemos de pé. Deus te guarde, que Deus te livre. Muito obrigado, irmão. Não se esqueça.